Aleluia, meus irmãos, vocês podem tomar assento, fique à vontade. Estamos todos na presença do Senhor e que bom que você está aqui. Se você está vindo hoje, pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Somos uma igreja cristã que prega o Evangelho do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E todas as nossas quartas-feiras temos este culto que denominamos, desafio de fé e libertação. E quando falamos libertação, falamos sobre substituir, Substituir. Porque libertar, a palavra do Senhor diz que nós devemos vencer o mal fazendo o bem, Vencer o mal fazendo o bem. Não sei se você já passou por isso, ou conhece pessoas que passaram, mas pessoas, por exemplo, que fumavam, elas sempre encontravam outro jeito de fazer o quê? De substituir o vício, fazendo uma outra coisa. Tem pessoas que para parar de fumar começam a mascar chiclete, Vocês já ouviram falar de alguém assim? Já? Então o que ela faz? Ela começa a mascar chiclete. Então para substituir, para se libertar do vício do cigarro, ela masca chiclete. E assim para cada uma das, vamos dizer assim, dos nossos vícios, Porque tem vício que é bom, tem vício que é ruim. Para cada uma das coisas que a gente faz na nossa vida e que a gente considera ruim, a gente então tem que encontrar algo que é melhor que aquilo. A gente tem que encontrar algo que vai substituir aquilo na nossa vida. E assim a gente então vai vencendo, assim a gente vai melhorando, E essa última música que nós cantamos é muito especial. Ela fala de nos derramar, Nos derramar. Alguém aqui, talvez até quando mais jovem, quem aqui já gosta de praia, já foi em praia? Vamos lá, Legal. Eu quando vou para a praia, eu pareço um piá, um gurizinho, Eu gosto muito de praia, Eu gosto muito de adentrar o mar e gosto de ficar lá dentro no mar e lá no fundo do mar, A minha esposa aqui fica arrepiada, Mas está tudo certo. Eu gosto de praia, gosto de brincar na areia com as crianças. Uma vez, eu parecia um enroladinho, sabe aqueles enroladinhos, que vai farinha e tal, subia nos morros com as crianças e descia rolando, parecia um enroladinho, cheio de areia. Depois corria para a água, mas tudo festa, tudo alegria. Tem quem goste, tem quem não goste, Por que eu estou dizendo isso? Isso é uma maneira de se derramar, de se entregar, de não ficar com reserva ou com pudor, mas o que vão pensar, o que vão falar, no que vão dizer. Talvez você já, em alguma área da sua vida, você talvez já pensou assim. E eu já pensei em muitas áreas da minha vida assim. E uma delas foi quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica. Por quê? Porque era a vergonha de ir na igreja evangélica e carregar uma Bíblia embaixo do braço. Então o que eu fazia na época para não ter a vergonha da Bíblia embaixo do braço? Comprava uma Bíblia pequenininha. E aí botava no bolso. Ninguém via, Mulher faz o quê? Mulher bota na bolsa, ninguém vê. Mas e o homem, Isso lá em meados de 1998, Então faz um bom tempinho isso, Então eu era jovem, era guri, e no meio da minha família eu fui o primeiro crente, o primeiro cristão, o primeiro evangélico. Minha família toda ela vem tradicionalmente da igreja católica. Mas eu encontrei ali, na igreja evangélica, algo que mexeu comigo e que despertou em mim um me derramar, um encontrar algo diferente e que realmente trouxe resposta, trouxe paz, trouxe entendimento, trouxe alegria, à minha vida.
Tenho certeza que muitos aqui que têm rede social, acompanham a internet, têm visto aí, nos últimos tempos, muitas pessoas, muitos influenciadores, muitas pessoas de nome, cantores, funkeiros, pessoas que influenciam, né, e que têm milhões de seguidores hoje se convertendo. Essa semana ainda vi mais uma moça que ela é DJ, estava num show dela, e ela então, quando terminou o show, ela parou tudo, chamou a atenção de todo mundo e disse: hoje foi o meu último show, porque eu me converti ao Senhor Jesus. E agora a minha vida é dele. Eu tinha um vazio, eu encontrei Jesus, e agora a minha vida é dele. Eu não faço mais isso. Né? Por quê? Porque ela passou muitos anos da sua vida, muito tempo da sua vida, vivendo do jeito que ela imaginava ser certo, do jeito que imaginava e queria preencher coisas que ela tinha como correto, como certo, ou lugar que ela deveria estar. Mas quando ela se deparou com uma verdade do Evangelho, quando ela teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, ela viu que tudo aquilo era perda. Ela viu que tudo aquilo era perda. Assim como a Bíblia fala de um texto onde Jesus ele fala de um homem numa parábola que ele encontra um tesouro num campo. E esse homem então, ele acha aquele tesouro. O que ele faz? Ele sai, pega aquele tesouro, esconde e sai e vende tudo que tem. E aí o que ele faz? Pega tudo aquilo e vai e compra aquele campo, porque ali estava o maior tesouro da vida dele. E é exatamente isso que a gente tem visto hoje acontecer com essas pessoas, e que aconteceu com você, aconteceu comigo. E hoje eu só estou aqui por causa disso. Eu vendi tudo que eu tinha para comprar esse campo, que se chama Jesus Cristo, que se chama o Evangelho, a Palavra de Deus. E é tão precioso isso. Só que quando a gente se depara com isso, a gente começa a se deparar com coisas que a gente inimaginava. A gente começa a ver coisas que a gente não via. A gente começa a entender coisas que a gente não sabia. E a gente começa a descobrir que existe um inimigo e que a gente antes nem dava bola. E ele também não dava bola para nós. Por quê? Porque nós servíamos a ele. E aí então, coisas na nossa vida começam a acontecer, coisas boas, coisas que a gente não imaginava que poderia viver, uma paz, uma alegria que nós nem imaginávamos que existia. E Jesus Cristo vai transformando a nossa vida dessa maneira. Mas ao mesmo tempo, esse Senhor que a gente servia há um tempo, ele não gosta de perder. Alguém gosta de perder aqui? Hã? Quando seu time perde, quando o Inter perde, você gosta? Eu sim. É? Quando o Grêmio ganha, eu fico faceiro, né? Mas ninguém gosta de perder. Assim também, o inimigo não gosta de perder. E por isso que às vezes ele vai, né, causando alguns problemas na nossa vida, para que a gente possa, então, desistir. Você é daqueles que desistem? Você é daqueles que param no meio do caminho? Você é aqueles que retrocedem quando algo dá errado? Não, amados. Nós não fomos chamados para olhar para trás. Nós não fomos chamados para desistir do amor, da graça e da morte e ressurreição do nosso amado Jesus Cristo. Nós somos chamados para viver com Ele a vida eterna nos céus. Amém? E nós estamos falando sobre exatamente os nossos papéis nessa vida, nessa vida nova com Cristo. Olha o que diz 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo. Alguém está em Cristo aí? Amém. Você então é nova? Aleluia. Se você está em Cristo e você é uma nova criatura, a sua vida, naturalmente, as coisas velhas, elas passaram. Elas passaram. E eis que então tudo passa a se fazer novo. Mas para viver esse novo, nós precisamos aprender a substituir.
o que eu falei no início. As coisas antigas pelas coisas novas. As coisas ruins pelas coisas boas. E isso não é um exercício que Deus faz, é nós que temos que fazer. Isso não é uma tarefa de Deus para nós, não é uma tarefa de Deus, é uma tarefa nossa. Porque o que Ele tinha que fazer, Ele fez. E ouvimos ainda no culto de ceia domingo, que o maior problema que nós tínhamos foi resolvido, que era o problema chamado pecado. O pecado foi resolvido. Jesus resolveu o problema do pecado. Jesus perdoou os pecados. Quando Ele morreu, foi ao inferno, pisou na cabeça do diabo, abriu as portas do inferno e deu a autoridade do inferno para a igreja. Deu para a igreja. E se você é a igreja, você tem autoridade para saquear o inferno, amém? E Ele deu para a igreja. Então, o problema espiritual nosso foi resolvido, o problema do pecado foi resolvido. Agora, cabe a nós transformar as coisas velhas que nós fazíamos agora em coisas novas. E isso na Bíblia é chamado de converter. Isso na Bíblia é chamado de arrependimento. Isso na Bíblia é chamado de uma vida nova. É não mais viver daquele jeito, mas viver agora por um novo modelo. Por fé, por esperança e por amor àquele que morreu e ressuscitou por nós. Amém? E dentro disso nós estamos falando, ou melhor, nós estamos nos preparando para ter um encontro no dia 23, 24 e 25, um encontro com Cristo, um encontro das famílias com Cristo. Amém? E eu posso contar uma coisa para você? Desde semana passada, eu estava meio assim, né, de saúde, ainda, né, estamos quase 100%, estamos quase, né, mas, e aí, tá, tu não está bem de saúde, como é que tu fica? Tu fica ha, ri? Não, né, não fica, né, não fica dando risada à toa, né, então tu fica meio, né, mais quieto ali, mais simplesinho. E aí eu recebi uma notícia que me deixou muito feliz essa semana. Perguntei para a nossa secretária ali, quantas pessoas tinha na lista para o retiro. Gente, eu fiquei surpreso. Por quê? Porque eu, sinceramente, né, eu não vi assim muito povo falar, né? E eu achei que a gente teríamos bem menos pessoas que nós tivemos o ano passado. Mas até me surpreendeu, porque a gente vai ter mais pessoas que o ano passado. Nós temos 136 pessoas inscritas para o retiro. Pode dar um glória a Deus aí? Pode bater palma, não tem problema. Aleluia. Até hoje, né? Vai que você decide hoje, né? Amém? Porque no ano passado nós chegamos quase a 100, né? Então já temos aí 136 pessoas, entre elas, claro, as crianças, mas também, no ano passado também foi bastante criança. Então eu louvo a Deus, gente, fico realmente alegre, né? Alegre com Deus, porque convenceu você, e você se convenceu, e você vai ir nesse retiro, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção, né? E a gente tem falado nessas últimas 2 semanas, e hoje quero continuar, sobre essa preparação das famílias. E como muitas vezes a gente, como pessoa e como família, acaba entrando em algumas crises, né? Como as famílias às vezes acabam entrando em algumas crises. E a gente tem falado da importância de nós entendermos a causa de tudo isso e de como também a gente pode, né, resolver. Semana passada ainda dei ali dei uma direção, né, para as mulheres. Quem lembra aqui que eu falei para as mulheres fazerem? Alguém lembra, não? Fazer um cafezinho, né? Fazer um cafezinho. Mas eu também lembro que no final eu ainda disse, né? Eu ainda vou ouvir testemunho disso. E eu louvo a Deus que alguns dias depois eu recebi um testemunho já. De que fez o cafezinho e funcionou muito bem o cafezinho. Amém? Glória a Deus, né? Então,
É pela fé, querido. Se você tem fé, você pratica e você faz, é Deus que abençoa, não é o pastor. Amém? Mas se você ouve a direção e você faz, é você que vai desfrutar das bênçãos de Deus. Amém? Então não deixe de ouvir e obedecer o que Deus está falando no seu coração. Nunca, jamais. Ninguém perde a servir a Deus. Amém? Então hoje quero falar e dar continuidade a um outro assunto. E eu dei como título o seguinte: no lugar certo, a bênção é certa. Então, no lugar certo, a bênção é certa. Por que é importante a gente falar sobre o lugar certo, a bênção é certa? Porque muitas vezes, gente, até mesmo dentro da família, a troca de função, ela se torna um problema. Quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Vamos supor, hipoteticamente, que, sei lá, um parente seu, ele vai ter que fazer uma cirurgia do coração, certo? E você vai no médico, chega lá, e as pressas em fazer a cirurgia do coração, só que é um problema. Não tem o cirurgião do coração, só tem uma nutricionista, pode ser? Não? Mas é médico. Não pode ser uma nutricionista para fazer a cirurgia do coração? Não? Puxa vida, mas é o que tem. Não vai dar certo, não. Não vai, né? Imagina então, você vai casar. Está preparando as mulheres, né, que adoram casar nessa igreja, né? Amém? Vai ter mais esse ano, vai? E uma das coisas importantes no casamento, né, na festa de casamento para a mulher é o quê? É o bolo de casamento, né? Certo? Só que foi na padaria, foi no mercado lá e só tinha um açougueiro para fazer o bolo de casamento. Pode ser o açougueiro para fazer o bolo de casamento? Não? Mas o Valmir pode? Que o Valmir é multifunção, né? É padeiro, açougueiro, né? É pedreiro, é tudo eiro, né? Eiro, né? Não dá para ser o açougueiro para fazer o bolo. Mas vai ter uns pedacinhos de carne, de, sei lá, de linguiça talvez, né? Não dá. Puxa vida. Mas imagine então que a partir do próximo culto não prego mais, eu só canto, pode ser? Eu vou cantar, aleluia, não. Não dá também? Tá feia a coisa pro meu lado então. Continuar pregando, tá bom. Então vou continuar, vou obedecer aos irmãos. Por que eu digo isso, gente? Porque todos nós sabemos que quando alguém não está no lugar certo, algo errado vai acontecer, sim ou não? A mesma coisa na nossa família. A mesma coisa no nosso lar. Quando alguém não está no lugar certo, dentro do nosso lar, fazendo aquilo que é competente a ele dentro do seu lar, alguma coisa errada vai dar. Alguma coisa errada não vai dar certo. Por quê? Porque assim como o açougueiro cuida de carne, o padeiro cuida de pão, né? A mulher, ela também foi feita por Deus para cumprir uma função, e assim o homem também. Assim, dentro do lar, cada um tem um papel e uma função por Deus clara e bem definida. E quando isso não está bem alinhado, não adianta eu pegar a nutricionista para fazer a cirurgia do coração. Vai matar. Não vai matar? Vai. Não adianta eu pegar o açougueiro, mesmo que seja o irmão Valmir. O bolo não vai sair do jeito. E aí quando os convidados comerem o bolo no casamento, o que vai acontecer? Tava tudo bom até agora. Mas esse bolo não dá. Tá louco? E eu paguei ainda, né? Assim como se eu domingo quiser cantar, os irmãos correm. Não vai funcionar. Por quê? Porque quando a gente não está no lugar devido, fazendo o que a nós foi determinado, as coisas elas não vão ser bênção.
As coisas elas não vão fluir naturalmente. As coisas elas não vão acontecer como deveriam acontecer. A paz, o amor, a alegria, o comprometimento, aquilo que se espera dentro do lar, não vai existir. Por quê? Porque nós estamos cumprindo uma função que não cabe a mim fazer. Olha o que diz Salmo 11:3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer justo? Então, se o fundamento, se aquilo que Deus estabeleceu para a família, para o relacionamento, né, aquilo estiver destruído, estiver invertido, estiver fora do devido lugar, não tem nada que alguém possa fazer no casamento. Não tem nada que possa ser feito sobre aquela família. E eu quero trazer para vocês algumas evidências de coisas que eu sei, você sabe, e que muitas vezes acontecem no dia a dia das famílias. É comum famílias caminharem para o abismo. Sabe por quê? Porque muitas vezes existe uma disputa dentro da família. Quem ganha mais? Quem trabalha mais? Quem dorme menos ou quem dorme mais? Quem faz mais coisas? Parece coisas tão pequenas e parece até insignificante falar disso. Mas são coisas como essas que vão trilhando o caminho do abismo de uma família. Que vão levando a família à beira do penhasco. Para apenas mais uma gota fazer com que tudo venha a desmoronar. O orgulho que toma conta e ninguém reconhece os seus erros, mas a procura pelo problema do outro, a procura pelo erro do outro, dos problemas do outro, vão aumentando os problemas na família. E o orgulho é uma das coisas, meus queridos, que mais mata família, que mais derruba família. O orgulho. O orgulho. Porque eu não aceito tal coisa, eu não escuto isso, não, na minha família. Mas qual família? Porque agora você tem uma família, porque aquela que você veio agora são familiares, agora é uma família. E eu gosto de dar esse conselho para que quando a gente se torne uma só carne, a Bíblia diz que o homem vai deixar pai e mãe. E qual um dos problemas? Aqui a gente tem, a maioria das nossas famílias aqui são famílias, né, casais de longa data, né? A gente tem poucas aqui famílias que são recém-casados, né? Apesar que, ou melhor, todos os casamentos que eu fiz até agora já eram de casados, né? Então, nós estamos aí fora da balança, a balança está desequilibrada aí dos novos casados, né? Tem filhos, tem casamento já de anos, mas ao mesmo tempo, isso não significa sucesso. Tempo não significa sucesso. Se fosse assim, a Kodak devia estar até hoje aí, aberta, bombando, né? Não, mas a Kodak quebrou. Lembra da Kodak? Vocês lembram da Kodak? Aquela maquininha de foto antigamente? Sim? Quebrou. E era antiga. Mas por quê? Porque ficou no tempo. Não se atualizou, não melhorou, não mudou. Achou que estava bom assim, tá bom para mim. Só que até o ser humano sabe que por um tempo eu suporto, mas depois chega a gota d'água. Alguém ainda me comentou essa semana, sabe aquele ator, o Jonathan Nemer? Quem lembra dele aí? Lembra dele, aquele ator? Ele é cristão, enfim. Os pais deles, 50 anos de casado, se separaram agora. Aí você vai dizer assim, mas como?
50 anos de casado. Pois é. Separaram agora. E, gente, isso não é um caso. São vários. Porque por um tempo eu aguento. 50 anos, pois é. Mas daqui a pouco eu não suporto mais. Então, importa que a gente entenda esses pequenos detalhes que vão fazendo que no nosso dia a dia a nossa família ela vai entrando em crise. E a gente não vai dando bola, a gente não vai tendo olhar para isso. A gente apenas vai deixando. A gente apenas vai, mais um dia. Mais uma semana. Mais um final de semana. Mais um mês. Mais um ano. E foi 1, e foi 2, e foi 3. E as coisas do mesmo jeito. E as coisas não mudam. A mulher, ela tem que educar os filhos, enquanto o pai só quer brincar e deixar fazer com que os filhos façam aquilo que quiserem. Né? Isso também é uma troca de função. Porque o pai é responsável, na verdade, pela educação dos filhos, do caráter dos filhos. É o pai. A mãe, ela dá o amor, ela dá o carinho, ela faz o equilíbrio. A mãe não quer dizer que a mãe não vai também botar de castigo se precisar. Vai, claro que vai. Eu digo por mim, porque a minha vida inteira quem me botou de castigo e passou laço foi minha mãe. Mas quando o meu pai chegava, ele só falava e não precisava nem tomar uma tunda, porque já me encolhia num canto e sabia que o bicho pegava. Mas era o meu pai. Era outra história. Era outra história. O pai é responsável por educar os filhos, mas muitas vezes isso acaba caindo na mão da mãe. E as mulheres muito proativas, principalmente nos nossos dias, elas acabam fazendo o quê? Fazendo quase tudo. Fazendo quase toda a parte. E isso tem sido um dos grandes problemas da nossa geração nos nossos dias de hoje. Se nós olharmos hoje em percentuais, né? Eu não fiz essa pesquisa, mas é algo que é notório, até visualmente falando. Tu vai numa universidade, tu vê mais mulher do que homem. Tu vê mais a mulher estudando do que o homem. Né? Hoje você vê muitas mulheres ocupando, né, grandes cargos que antigamente nem se ocupavam. Porque realmente a mulher tem uma capacidade incrível. Mas a capacidade dela é para um propósito. E quando sobressai o propósito dessa capacidade da mulher, também ela dura um tempo. Também dura um tempo. Porque a mulher, ela é muito mais voltada para o lado emocional e o homem muito mais para o lado racional. E quando algumas coisas afetam, mexem e são consistentes emocionalmente falando para a mulher, ela vai enfrentar, mas um tempo. Um tempo. Então nós precisamos entender que quando eu quero fazer uma cirurgia do coração, eu tenho que contratar um cirurgião do coração e não uma nutricionista. Quando eu quero ouvir uma pregação, tem que ser alguém que pregue, não, né, alguém que cante ou vice-versa. A gente tem que entender que o meu papel, o seu papel, dentro da minha família, dentro da minha realidade, não tem que ser e nem posso me comparar com um dos outros. E a gente vive tempos de que as redes sociais têm causado um grande mal para as famílias por causa das comparações. Mas eu não tenho o que o outro tem, eu não faço o que o outro faz. Eu não sou assim, ninguém me segue. Mas, amado, você tem que entender que cada um é cada um. Cada família é cada família.
E tu tem o teu contexto e ele tem o contexto dele. Então a gente precisa absorver essas coisas e não nos penalizar, mas nós entendemos. A gente compreender o tempo, a vontade de Deus, o propósito de Deus, porque imagine você, dá para ser todo mundo presidente do Brasil? Dá para ser todo mundo pastor? Dá para ser todo mundo cantor? Dá para ser todo mundo influência digital? Não dá, gente. Não dá. A Bíblia mesmo diz que Deus estabeleceu no corpo. Aí a gente faz um paralelo da igreja com qualquer outra coisa, porque nessa vida tudo é paralelo. E Deus estabeleceu no corpo uns para, e aí a Bíblia diz, uns para apóstolos, uns para profetas, uns para mestres, uns para isso, uns para aquilo, por quê? Para a edificação, para o crescimento, para o bom aproveitamento de todas as coisas. E a nossa família, a sua família também é a mesma coisa. O marido, e eu vou ler algumas passagens bíblicas aqui, Deus criou o homem para algumas coisas, que não é para a mulher. E Deus criou a mulher para algumas coisas que não é para o homem. E Deus deu os filhos para que venha se perpetuar aquilo que Deus deu à família, para multiplicar, para crescer, para consolidar. E aí, ao grande trabalho, porque ter filho é maravilhoso, amém? Vocês concordam comigo? Criar filho é terrível, né? Sim ou não? Sim. Gente. Ter filho é maravilhoso. Criar filho é terrível. Dá trabalho. Gasta dinheiro, é tempo, paciência. Tu tem que mudar por causa dos teus filhos, ou você não mudou por causa dos seus. Tem que mudar. Eu muito tive que me adaptar, eu muito tive que mudar, eu muito tive que cuidar minhas atitudes, falas, comportamentos, por causa dos meus filhos. Você pode olhar o que quiser na televisão e eles ali junto, pode? Tem que mudar. Não dá. Não dá. Pode falar o que quiser com a esposa na frente dos filhos? Não dá. A gente tem que mudar. A gente tem que se adaptar. Mas vamos lá, para aquilo que a palavra nos diz a respeito disso. Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Põe a NVI aí agora, por favor. Nesse mesmo texto, na versão NVI. Aqui diz Deus que fez o homem, e para o homem, para que ele não fique só, Deus disse: vamos fazer uma mulher que lhe seja uma, o que, gente? Auxiliadora, e que ela seja idônea. Conseguiu botar a NVI? A NVI diz assim, ó: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. A mulher foi dada a um marido, e não o marido à mulher. Amém? Mulheres, vocês prometem que não vão ficar bravas comigo? Tá bom, fique então. Eu não vou falar nada de mal, eu vou falar do papel de cada um, amém? Eu vou falar da sua função, como Deus te criou para você ser. E aí você avalia se você é nutricionista ou você é um cirurgião cardíaco, amém? Então Deus deu ao homem uma mulher para que ela auxilie o homem na sua função, para que ela auxilie o homem na sua missão, para que ela então corresponda.
ela seja idônea. O que é idônea? É corresponder, é auxiliar, é completar a missão ou cumprimento daquele que tem e que foi chamado. Amém? Então, olha quão importante você, homem, e você, mulher, tem como instrução da parte de Deus. Porque quando Deus criou, não vou entrar lá, mas Deus criou o homem e disse a Adão: Adão, agora o negócio é o seguinte, tu cuida da terra, tu vai cultivar a terra, tu vai dar nome aos animais, tá? E agora tu vai, então, coordenar o negócio. E Adão começou. E Adão viu o leão e disse: oh, leão, né? Girafa, e começou a dar nome para os negócios. Mas Deus disse, olhou Adão e disse assim: bah, mas o Adão é o único que não pode se reproduzir. O Adão é o único que não tem ninguém para se reproduzir. Não, vamos dar a mão para Adão. Então vamos fazer para Adão uma auxiliadora. Por quê? Porque ele já tinha recebido um cargo, uma função, uma missão. E era pesado. Então, como Adão feito do barro bruto, grosso, dedo destroncado, nós homens é mais ou menos assim, né? Alguns são um pouco mais sensíveis, outros nem tanto, mas a maioria é assim mesmo, né? Já fui muito taxado disso, e ainda sou. E aí a mulher vem para completar esse homem. Porque, vamos lá, na minha casa funciona assim, e provavelmente na sua também. Frequentemente, isso, muitas vezes, depois dos cultos, eu recebo alguns conselhos lá em casa. Amor, ai, muito benção a tua palavra. Teve uma hora que tu disse uma coisa, né? Quem sabe, se, talvez, e eu, tá, tá, pois é, pensando bem desse jeito, acho que tu tem razão, né? Por quê? Vem cá, tu, homem, consegue olhar o que está atrás da tua cabeça aí? Sim ou não? Consegue? Mas a mulher que está do lado consegue, não consegue? Consegue. Pois é. Às vezes o homem é todo cheio da... O que eu disse que o homem tem de propriedade? Fala comigo. Razão. Às vezes o homem é muito cheio da... razão. E aí a mulher está lá olhando assim, tu nem sabe, tem lá um piolho atrás da tua cabeça lá, ó. Tá te achando aí, né? Aí ela vem, diz: olha, amor, tem um negócio aí, tu não está vendo? Como assim? Pois é. Deus me mandou para te ajudar. Né? E aí entra esse papel maravilhoso que a mulher tem de auxiliar. Que ela, como é mais dócil, mais emocional e mais bem persuasiva, que sabe, né? Fazer um rodeio para chegar onde quer, amém? Ela vai moldando, né? Quando ele está lá assim, né? Amém, igreja? Então, uma família só será completa, gente, quando tudo estiver no lugar certo. A sua família, ela vai funcionar bem quando cada um estiver no seu papel, na sua função certa. Se o homem quiser fazer o papel da mulher, vai funcionar? Ele grossão, durão, do jeito que é, vai funcionar? Fala comigo, gente. Não, vocês sabem, fala comigo, não tem problema. Eu não estou xingando ninguém. Estou falando que vocês já sabem e vivem. A mulher, se quiser fazer o papel do marido, vai funcionar? Ela vai dizer assim: vai. Eu faço. Vai não, mulher. Não vai. Não vai funcionar. Tu até pode dizer que vai. Ai, mas ele é a cabeça, eu sou o pescoço. Ai, gente, para com isso aqui, tá? Isso é coisa do capeta, isso aí.
Isso é coisa desvirtuada do demônio. Porque é antibíblico, amém? É antibíblico isso, não fale, nunca mais isso. Isso aí, isso é espírito de rebelião, esse troço aí, tá? Porque quando quer falar isso aí é porque está querendo dominar de verdade. E mulher não foi feita para dominar. Não, foi feita para auxiliar e não dominar. Amém? Olha o que diz lá em 2 Samuel, capítulo 11, verso do 1 ao 5. E aqui eu vou mostrar para os irmãos o que acontece, ou o que pode acontecer quando o homem, ele não está no seu devido lugar. 2 Samuel 11, do 1 ao 5. Aqui fala do rei Davi. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com os seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá a cidade. Davi, porém, permaneceu em... Onde é que Davi tinha que estar? Diz lá no início. Na guerra. Davi estava onde? Em casa. Estava fazendo o quê? Dormindo. Põe. E uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ele enviou alguém para descobrir quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Fazia pouco tempo que Batseba se purificara da impureza da menstruação. Depois disso, ela voltou para casa. A mulher engravidou e enviou um recado a Davi, dizendo, estou grávida. Davi era para estar fazendo o quê? Na guerra. E ele estava em casa. Ele estava em casa. Queridos, eu não quero falar em si de prostituição, traição, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que quando o homem, ele não está fazendo o que deve fazer, quando ele não está no seu devido lugar, coisas erradas vão acontecer. Ou coisas que deveriam acontecer não vão acontecer. Por quê? Porque ele não está cumprindo o seu papel, a sua função. E é certo que dentro dele acontece uma coisa. Dentro desse homem acontece uma coisa. E que é, sabe o quê? Desânimo. Desânimo. Culpa. Por quê? Porque ele sabe o que deveria estar fazendo e não está fazendo. Ele se sente inútil, mas ele é deixado se levar por um sentimento, que muitas vezes é trazido por outras questões. Aqui Davi, talvez por uma questão de soberba, talvez por uma questão de sei lá, cansaço talvez, ou de, não, eu já tenho certeza do que vai acontecer o resultado da guerra, nem vou. Davi era considerado o maior guerreiro de Israel. A Bíblia diz que as mulheres cantavam, e isso enfureceu o rei Saul, que Davi matava os seus 10 milhares, mas Saul matava os seus milhares. Porque Davi era considerado um guerreiro muito ferrenho. Tanto que Deus não permitiu que Davi construísse o templo ao Senhor, porque nas mãos dele havia sangue. A sangue das guerras, dos soldados que ele matou. Então, meus queridos, o papel fundamental do homem não é se esconder, não é fugir do seu compromisso, não é reter na sua mão aquilo que ele sabe que ele deve fazer. Tanto que o rei Salomão, ele falou numa das suas escritos, né, seus provérbios, vai ter com a formiga, preguiçoso.
E muitas vezes bate no homem a preguiça. Muitas vezes bate no homem a preguiça. E a mulher está lá, tu viu o chuveiro? A torneira está pegando. Tu não vai cortar grama? E não sei o quê, e não sei aonde, e não sei aonde. E ele está lá no soninho da beleza, que nem Davi. Se não está fazendo, o que acontece? Aí eu pergunto, se faz tudo isso, como que fica bonita? A esposa, tá? Essa para você entender. Como que ela fica? Oh, amor, fiz um bolinho para ti. Um cafezinho. É ou não é, gente? Por quê? Porque ele fez o que deveria estar e ela, ai, marido dos meus sonhos. Sim, ele tem uma verruga aqui, o nariz desse tamanho, mas é o marido dos meus sonhos. Né? Eu estou brincando, gente, para ficar mais leve, porque eu sei que é pesado isso. Eu sei que é. Mas é assim. Essa é uma realidade, é uma verdade. Agora vamos para um outro contexto, amém? Mulheres, Gênesis capítulo 16, verso 1 ao 4. Sara, ou melhor, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Ela era estéril. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, deite-se com a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, a mulher de Abrão, tomou Agar, a sua serva egípcia, e deu a Abrão, o seu marido, como mulher. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão vivia em Canaã. Ele deitou-se com Agar e esta engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Quando a mulher ocupa o lugar que não é seu, acaba sendo desonrada. Amados, Deus não tinha dito para Abrão que ele teria filho e que a descendência dele seria como a areia do mar? Sim ou não? Sim? Sim. Passaram-se 10 anos e não aconteceu. Porém, muitas outras coisas nesse meio tempo aconteceu, provando que tudo que Deus falava acontecia, mostrando que Deus era fiel com Abrão e Sarai. Porém, Sarai se meteu e se colocou no lugar de Deus, intervindo entre o homem e Deus. E não é, queridos, isso aqui que Abrão fez uma novidade para nós. Por quê? Porque isso já havia acontecido com quem? Adão. Adão. Deus disse para Adão, não comerás do fruto que está no meio do jardim do Éden, pois se comer dele, você vai morrer. Sara, ou melhor, Eva vai, come do fruto e faz o quê? Come também. De novo, Adão, ou melhor, o primeiro vai e ouve a esposa e não ouve a Deus. Mulher, não se meta nos negócios de Deus com o teu marido. Nunca vai sobrar para ti. Vai sobrar para ti. Nunca se meta nos negócios de Deus e o teu marido. Vai dar ruim para você. O que aconteceu com Eva?
agora, por causa do que tu fez, agora tu vai sofrer dores de parto, viu? E a tua vontade vai ser para o teu marido. Sarai, o que aconteceu? Quando se viu grávida, ela começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Agora eu tenho filho e tu não tem. Foi o que aconteceu. Então, mulher auxiliadora idônea, nunca se meta nos negócios de Deus e do teu marido, para que você vá bem, para que você não seja desprezada, para que você não seja amaldiçoada, e o mal vai vir sobre a tua vida e não sobre o teu marido. E a gente vê a consequência dessas ações dessas duas mulheres. Eu estou falando de duas, mas tem mais. Eva abriu a porta para o pecado no mundo. Sara abriu a porta para a divisão de Israel. Até hoje Israel está em guerra por causa de Sara. Por causa de Sara. Por quê? Porque dali surgiram, então, um novo povo, novos filhos de Abrão, que até hoje reivindicam também o Estado, né, a Palestina e toda aquela região como sendo também filhos de Abrão. E não é filho de Abrão? É, mas não é o filho da promessa. E aí começa a confusão. Amém? 2 Reis, capítulo 2, 23 e 24. Aqui tem mais um ensino para nós. De Jericó, Eliseu subiu para Betel. No caminho, alguns jovens que vinham da cidade começaram a zombar dele. Dele quem? Eliseu, o profeta. Gritando, sobe careca, sobe careca. Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 jovens. Quem conhecia essa passagem? Algumas pessoas. Olha quão sério é quando os filhos, eles não honram, não obedecem às autoridades. Quantos jovens, adolescentes você conhece, que talvez está no presídio, já morreu, está aí nas drogas, está enfiado aí em alguma coisa. Por quê? Porque não obedeceu à autoridade. Qual é a primeira autoridade de um filho? O pai, a mãe. Se isso já não é constituído dentro do lar, dentro da família, ele vai honrar um profeta? Ele vai honrar uma autoridade policial? Ele vai respeitar um professor, uma professora? Um líder? Não vai, nunca. Gente, é triste. É triste ver e saber o que acontece no Rio de Janeiro. A gente está de longe, né? Tem algum carioca aqui? Não? A gente está longe. A gente só ouve falar das coisas, né? Vê uma notícia aqui, vê uma notícia ali. Mas quando tu vê um documentário, que os caras estão dentro, que eles pesquisam, que eles falam com quem está dentro, e tu vê falar as coisas, gente, é horrível. Eu não, até dá vontade de contar, mas é tão horrível que não vale a pena contar essas coisas. Mas de um pai ter que procurar um filho por mais de 20 dias, não sabe onde é que está, foi morto. Tem que catar em algum canto, em alguma favela, alguma vala, algum buraco, e ninguém diz.
de uma mãe juntar um filho baleado numa escada, num beco. Muita gente viu e ninguém diz nada, porque não pode. Outro ser jogado no fogo vivo, porque uma menina lá disse que ele era um X9, só porque ele não quis a menina. Absurdo, gente. Ah, pastor, mas é lá no Rio de Janeiro. Pois é lá no Rio de Janeiro. Mas começa como essas coisas? Como começa? Então é muito importante, queridos, que a gente eduque bem os nossos filhos. E quando qualquer tipo de desvio de conduta ou comportamento, né, ele deve ser tratado, deve ser falado, deve ser ensinado, deve ser corrigido. E cada um vai entender da sua melhor forma, com a sua família, como deve fazer. Mas nós não podemos dar a permissividade da bagunça, da desordem, do desrespeito. Por quê? Porque quem vai ser cobrado vai ser nós. Deus vai cobrar de nós, porque é uma herança que Ele nos deu. Os filhos são a herança do Senhor para nós. Deus vai cobrar dos pais essa herança, porque Deus deu para nós. Porque Deus deu um filho, o filho também, ele vai se tornar um templo do Espírito Santo de Deus. Aquele templo é nossa responsabilidade. É uma herança que Deus deu para nós cuidarmos, até que o Senhor chame. E se nós não cuidarmos bem? E aí nós começamos a ver, amados, que ninguém quer ser operado por uma nutricionista, né? Mas o que a gente está fazendo então para ter o cirurgião cardíaco? Para ser operado por quem deve ser? Para ser cuidado por quem deve ser? Quando nós não colocamos a devida ordem sobre as coisas na nossa vida, é nós mesmos que sofremos. E por isso que importa que a gente olhe menos para o outro e mais para nós. E eu digo para você aqui, até no seu casamento, essa mesma regra funciona. Marido não muda esposa. Esposa não muda marido. Não muda. O marido vai mudar se ele quiser mudar. E a esposa vai mudar se ela quiser mudar. Faça um exercício agora por alguns segundos, se você quiser. Reflita um pouquinho agora, lá do início da sua família, como foi? Quando você conheceu a tua best, né? Tua linda, né? Quando você conheceu esse homem, como é que foi? Como é que era? Como é que brilhou o olhinho? Como é que era aquela paixão? Como é que era? O que vocês faziam? Aonde vocês iam? O primeiro lugar que eu levei a minha excelentíssima, a gente não era nem namorado, né? A gente estava, né, só se cortejando, eu acho, né? Foi para comer rodízio de bife, né? Pai, era caro aquele lugar ainda, né? Era caro, gente. Nem existe mais, era caro, né? Fiz uma presa assim, né? Aí vamos sair para jantar. Me atolei, né? Mas ela ficou faceira, né? Disso, ficou, né? Ficou faceira. Valeu a pena, ó. Tá aí até hoje. Mas é legal a gente lembrar dessas coisas, né? Porque parece que vai chegando um ponto que, nossa, é tudo normal, parece que tudo é comum. Não é, gente. É a gente que cria as coisas, não é? Quando eu convidei ela para ir jantar lá, né, eu estava criando uma oportunidade. Eu estava querendo criar um clima. Né, eu estava querendo criar um ambiente para ver se vendia o peixe, né? Não é assim, gente, é assim. É assim.
E por que talvez as coisas hoje não fazem mais, não acontecem mais essas coisas? Porque, eu não amo mais. Claro que ama. Não, é que vai deixando picuinhas, vai deixando coisinhas que não interessam, não tem valor algum, se tornar tão mais importante do que realmente aquilo que importa, que é a pessoa. Então, por isso que eu digo para você, traga à memória algumas coisas lá, para ver como era mais simples, para ver como era mais fácil. Não, mas hoje a gente começou a construir tijolinho, sabe? Se eu construir um tijolinho aqui, o tijolinho da raiva. O tijolinho lá que esqueceu o aniversário. O tijolinho, não me deu presente. Não falou que me ama. O tijolinho lá que não fez meu café da manhã. E vai botando um monte de tijolinho, né? Daqui a pouco não consegue nem passar mais para o outro lado. Tem que pegar uma escada. Porque nem toca mais. Nem toca mais. Talvez tem gente aqui que faz tempo que não dá um beijo na boca. Não estou falando dos solteiros, vocês estão fora. Tá? Amém? Falando dos casados. Né? Fala, Jeová. 1 Coríntios 11, 3. Tinha tanta coisa legal para falar. Às vezes vão vir no retiro. Deus estabeleceu, gente, um fundamento chamado hierarquia. Hierarquia para a família é essa. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é... O cabeça de todo homem é... Cristo. O cabeça de todo homem é... Cristo. O cabeça da esposa é... O cabeça da esposa é... E o cabeça de Cristo é... Deus. Por que foi? Engasgou, mulher? É ruim ter a pessoa que você disse que ia amar até que a morte separe para ser teu cabeça? O sentido da palavra dói? Eu quero falar uma coisa para você. Tu prefere, se ir para uma guerra, você ter um escudo na tua frente, que se alguém der tiro, não vai te atingir, ou você prefere não ter o escudo? Mulher, o que tu prefere? Não ouvi. O escudo. Quem é o escudo? O marido. Então prefira ele como cabeça. Amém? Porque é ele que toma chumbo, é ele que toma tiro, é ele que é atingido por tua causa. A Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou e entregou a sua vida por ela. Não disse que a mulher tem que dar a vida pelo marido, mas disse que o marido tem que dar a vida pela mulher. A única coisa que a Bíblia diz, sabe o que é? Respeita o teu marido. E nem isso, infelizmente, as mulheres hoje conseguem fazer. Por quê, pastor? Movimento feminista. Eu posso tudo, eu faço tudo. Sim, então toma chumbo também. Mas infelizmente ela não quer tomar chumbo, né? Hoje, um ai de uma mulher põe um homem inocente na cadeia, sem ter feito nada. Nada. Isso é uma pouca de uma vergonha. E isso se diz conquista das mulheres? Não, isso é uma pouca de uma vergonha. Isso é distorção de valores e de cumprimento e da vontade de Deus, gente. Sim, tem pessoas que maltratam mulheres? Sim, existem. Mas também toda a história tem dois lados. Nunca se esqueçam disso, tá? Porque nada acontece do acaso. Um exemplo, quer ver? Que eu vi esses dias, tá?
Vocês podem dizer o que quiser de mim, tô nem aí, tá? Mas eu vou falar. O que vocês acham? Um marmanjo com mais de 30 anos, junto com uma menina de 15 anos, tá? Junto, casado. Aí o que acontece? Daqui a pouco a guria parece morta. Uma mulher. Porque daí 15 anos com homem não é mais adolescente, não é mais jovem, é mulher. É mulher, tá? Porque se escolhe um relacionamento já adolescente, não se trata mais como adolescente. Olha o engano da sociedade aqui. Se escolhe relacionamento quando é novinho, não se trata mais como adolescente. Porque já está querendo outras coisas. Então tem que ter a responsabilidade que uma mulher tem. Ou não, gente? Tem que ter. Tem que ter. Só que o engano hoje das famílias é que quer tratar como ainda se fosse um adolescentezinho. Não. Trata como uma mulher. Para ver, e isso é ensino. Porque no momento que tu tratar um adolescente e um jovem que está num relacionamento como se fosse uma mulher, e eu estou falando das mulheres, não estou falando dos homens. Tratar essa menina como se fosse uma mulher, tu vai ver se ela realmente vai querer esse relacionamento. Porque ensina ela que ela tem que ter um cabeça, vê se ela vai querer. Ensina. Ensina que ela tem que respeitar. Ensina. Vê se ela vai querer. Ensina que ela não pode mais usar aquelas roupas, aqueles decote, aqueles short. Ensina. Ensina que agora ela tem que trabalhar. Ensina que agora tem que prestar conta do que ela faz. Ensina que agora ela não pode mais ficar postando tudo que quer na internet. Ensina. Vê se ela vai querer esse relacionamento. Só que os pais não ensinam isso. Os pais continuam fazendo o quê? Tratando a menina como um bebelô. Se você fizer o que eu estou dizendo, eu tenho certeza que vai diminuir muito a incidência desse tipo de coisa na sociedade, no nosso meio. Ensina as pessoas isso. Ensina. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para ensinar a viver o verdadeiro evangelho. Amém? Então nós precisamos entender qual que é a nossa função. A hierarquia, queridos, ela não é para determinar quem manda mais, mas é para que se tenha ordem e paz, né? Porque você já viu um ambiente que não tem ordem, como é que é? Gente, meu Deus do céu. Até as formigas têm ordem. As abelhas têm ordem. Mas o ser humano, ele quer desordem. E que é mais inteligente do que os animais. Está vendo que tem coisa que não tem cabimento? E acontece no nosso meio. Né? Então, um homem que ouve mais a sua mulher do que a Deus, ele vai ver o mal na sua descendência. Então, para você, homem, se Deus te falar algo, faça o que Deus te falou, não o que a tua mulher quer. E eu não tenho nada contra você, mulher. Amém? Eu estou dizendo um princípio divino, bíblico. Porque todos os homens da Bíblia que desonraram a Deus para honrar a sua mulher, toda a sua família teve mal. E eu provo para vocês. Primeiro começou com Adão. Adão ouviu a esposa e não ouviu a Deus. E o mundo entrou o pecado e hoje a gente está nessa situação por causa disso. Vou citar o caso de Abraão, que eu já falei, né? Abraão também ouviu a sua esposa para pegar a serva. A serva estava de olho nela já. Aproveitou, a mulher teve filho e constituiu briga até hoje em Israel. Quer ver outro caso? Homem sábio, Salomão.
Salomão casou com uma mulher que ele não deveria ter casado. Uma delas, né? Que era com a filha do rei do Egito, do faraó. Deus tinha falado para os israelitas que eles não deveriam casar com mulheres que não fossem judias, que não fossem de Israel. E Salomão, mesmo sabendo disso, e Davi disse: filho meu, ouve a instrução do teu pai. Está aí, né? Mesmo às vezes tu instruindo, o filho não faz o que tu manda. E Salomão foi e casou com essa mulher. E casou com muitas outras. E quando ele era mais velho, sabe o que Salomão fez? Começou a adorar os deuses dessas mulheres. E Deus ficou irado, indignado com Salomão. Porém, não cortou o reino de Salomão, mas cortou dos filhos dele. Dividiu o que eram 12 tribos. Ele tirou das mãos do filho de Salomão e deu para outro. E o filho de Salomão ficou com uma tribo. Na verdade, ficou com duas: Judá e Benjamim. E depois dali, tudo descambou. Todas as gerações começaram a desonrar a Deus. E vou citar mais um nome que eu já preguei, até foi num culto de ceia, que foi o rei Acabe, também. E influenciado pela sua esposa Jezabel, ele abandonou o Senhor e foi servir a outros deuses. Então, homem de Deus, se você der mais ouvido à sua mulher do que a Deus, você vai ver o mal na sua descendência. É muito sério isso, gente. Eu não estou dizendo que o homem não deve ouvir a esposa. Mas entre ouvir a esposa e ouvir a Deus, você deve ouvir quem? Deus. Se Deus falar para ti, vai no culto, a mulher não quer ir no culto, tu vai no culto? Se Deus falar para ti, serve, a mulher não quer servir, você vai servir? Vocês estão vendo, gente? Como às vezes coisas simples, às vezes vai tirando a família do verdadeiro propósito do Senhor. Amém? E, meu Deus do céu. Mas é esse para encerrar, amém? 1 Pedro 3, 1, 7. É tão bom falar disso, né? Pedro 3, 1 ao 7. Eu vou ler esse aqui para a mulher e depois vou ler um para o marido. Do mesmo modo, mulheres, cada uma de vocês estejam sujeita a seu marido, para que mesmo se ele rejeitar a palavra, seja ganho sem palavras, pela conduta da esposa. Está falando aqui até para as mulheres que os maridos não são crentes. Mas a mulher, ao observar a conduta pura e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelo trançado, joias de ouro, roupas finas, degotes finos. Ao contrário, que ela seja algo interior, imperecível, demonstrada em um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Vocês entenderam? Entenderam? O bom procedimento. O bom procedimento. Se você vê, isso me veio agora no espírito, ó. Tudo que você vê na Bíblia relacionado à mulher está muito voltado ao comportamento da mulher, ao procedimento da mulher, e não é à toa. Não é à toa. A Bíblia fala de dois tipos de mulher. A Bíblia fala da mulher que é a rixosa, que diz que ninguém aguenta e suporta. E a Bíblia fala da mulher sábia, aquela que edifica a sua casa.
Por quê? Porque o fundamento da casa, amados, quem põe é o marido. E a mulher, ela edifica sob o fundamento posto. O marido, ele estabelece o fundamento, e a mulher, com a sabedoria, ela então constrói com o marido. Mas a mulher rixosa, essa aí ninguém suporta, aguenta e consegue. Essa implica com tudo, essa nada tá bom, essa ninguém aguenta, ela adora uma treta, vê problema, vê coisa em tudo. Então, por isso que a Bíblia, ela fala muito no quesito mulher sobre comportamento. Amém? Então, se tem um conselho que eu posso dar para você, mulher, avalie o seu comportamento. Avalie a sua conduta. Avalie o que ocupa a tua mente. Porque se o teu coração está cheio de algo, é natural que a tua boca vai falar aquilo. Mas assim como o marido, a mulher também não consegue ver o que está atrás dela, mas o marido vê. Então por isso que é importante que os dois não briguem, mas conversem. Que os dois, então, reconheçam, né, por humildade, o que cada um, então, dentro de si, ou dentro da família, é responsável e o que está fazendo. E então, entrem num acordo. Eu falei há muito tempo atrás, uma pregação aqui, e ajudou alguns, a igreja até se renovou depois disso, mas eu falei que uma vez, eu e minha esposa, a gente fez uma lista. Você pode dizer que é a lista negra até, né? E eu listei tudo o que, na minha opinião, me incomodava do comportamento da minha esposa. E ela listou tudo o que, na opinião dela, me incomodava ela do meu comportamento. E o acordo feito foi: olha, tu fala tudo o que tu quiser, e eu vou ficar mudo, quieto, que nem ovelha que vai para o matadouro. E quando eu falar, eu quero a mesma coisa. Depois tu só pensa, e eu também. E aí então a gente vai se ajustando, a gente vai entrando em acordo e a gente vai resolvendo. Porque não quero briga. Combinado? Combinado. Fizemos, deu tudo certo e foi uma bênção. Amém? Quer botar a lista no cafezinho que eu falei na semana passada? Bota. Vai ser bênção também. Amém? Então, para quem não estava, semana passada eu disse para as mulheres: prepara um cafezinho, né? Bonitinho, faz aquele negocinho que ele gosta, mesmo que as coisas não estão legal, né? Mete aquele omelete, né? Ah? E aí chama para resenha, vai para conversa. Mas não com o dedo apontado, não com a arma no bolso, né? Não, despoja, tá bom? E seja franco, seja verdadeiro, seja honesto, reconheça, porque assim como tu vê coisas, ela também vê coisa, e ele também vê. Nunca é um lado só, sempre tem os dois lados da moeda. Amém, irmãos? E 1 Coríntios 16, 13, para mim encerrar, que eu me alonguei, amados, perdão. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos e sejam fortes, viu, homens? Vigilante. O homem precisa vigiar. Mantenha-se firme na fé, não na força do teu braço, porque o homem, ele quer confiar no braço dele e não em Deus. Seja corajoso e seja forte. Tem coisa que tu vai ter que ter coragem para fazer, para decidir, para romper. É fácil dar um murro num, mas é muito difícil dizer eu errei. Né? Tem que ter coragem para reconhecer. Tem que ter coragem para se arrepender. Tem que ser forte para se manter firme na fé. Amém? Vamos orar a Deus e agradecer por essa palavra rica em instrução.